Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar continuidade aqui às nossas breves reflexões. Hoje, estudando do livro Segue-me, a lição de número 24. É um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão companheiro Chico Xavier. Lição essa intitulada Confiaremos. E é interessante nós lembrarmos aqui que na semana passada nós estudamos a lição Recursos e Caminhos, onde o Emmanuel buscou na Bíblia uma passagem de João, a primeira carta de João, no capítulo 5º, no item ou no versículo 14, o 14º. Nós lemos aqui a semana passada o 13º, o 14º e o 15º. E, coincidentemente, a próxima lição, que é essa, Confiaremos, o Emmanuel estuda nessa primeira carta o versículo 15º, na primeira carta de João, o capítulo 5, o versículo 15º, que diz o seguinte para nós: E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Mais uma vez, através das reflexões de Emmanuel, que nós vamos estudar aqui também, e através daquilo que João escreveu, deixou escrito em sua primeira carta, a gente vai notar aqui que é muito interessante para nós, nós até mesmo lembrarmos aqui do Evangelho, quando está escrito no Evangelho que qual é o pai que dá para o seu filho uma pedra quando este lhe pede um pão? Ou seja, nós temos a certeza, e João aqui ressalta mais uma vez a fé que nós devemos ter em Deus e na providência divina, quando nós fazemos um pedido a Ele, buscando uma solução para algum problema, buscando uma solução para alguma coisa, algum sofrimento, alguma dor. Então, nós recorremos a Deus, esse nosso Pai bondoso, misericordioso, para que Ele nos auxilie. É claro, como está escrito no Evangelho, e como João vem colocar para nós o quanto nós devemos ter confiança nisso, porque se nós pedimos para Deus, Ele vai nos atender, sim. Mas é interessante, porque muitas vezes segue em nós uma dúvida com relação ao atendimento do nosso Pai para as soluções dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas dificuldades. Nós nos perturbamos muitas vezes na dúvida, por não sabermos e por não ainda confiarmos tanto nele. Mas é interessante que Emmanuel vem trazer para nós aqui algumas reflexões e algumas coisas que nós devemos considerar para que nós, ao fazermos o nosso pedido a Deus, no atendimento da providência divina à solução dos nossos problemas. Ele vem colocar para nós que nós devemos fazer, sim, umas considerações. Em primeiro lugar, ele vem dizer para nós o seguinte: é necessário que nós, é claro que todos nós aqui vamos fazer os nossos pedidos para Deus, pedindo a Deus que nos abençoe, nos auxilie, nos ajude nas nossas dificuldades. Mas ele fala assim que é bom a gente considerar o seguinte: aquilo que nós estamos pedindo para Deus vai nos tornar melhores para os nossos irmãos? Ou seja, se Deus nos atendendo, nós vamos nos tornar melhores para os nossos irmãos? Outra coisa, ele pede para que nós consideremos também o seguinte: se Deus nos ajudar e nos auxiliar, nós vamos participar da obra dele de uma forma melhor? Nós vamos estar sendo mais úteis às suas obras? Porque muitas vezes nós pedimos, sim, muitas coisas para Deus e nós queremos a solução. Mas muitas vezes os nossos pedidos para Deus são feitos como se fôssemos crianças caprichosas, e nós estamos muito preocupados conosco mesmo e queremos que Deus possa nos atender em nossos caprichos. E então, é claro que como
quem é pai sabe disso, muitas coisas que os nossos filhos, às vezes, né, pequenos e imaturos ou caprichosos, nos pedem, nós não podemos atendê-los da maneira com que eles estão nos pedindo. Então, o Emmanuel fala assim que muitas vezes nós agimos como crianças caprichosas e que nós, muitas vezes, até queremos, né, e nos desesperamos, querendo que aquilo que nós temos vontade ou aquilo que nós pedimos para Deus possa, né, se sobrepor à vontade de Deus, aos planos de Deus. Nós precisamos entender o seguinte, que Deus vai nos atender sim, mas conforme os seus planos e não a nossa vontade. Porque para todo o pedido existe uma análise. É analisado no plano espiritual pela providência divina todos os nossos pedidos. E eles não serão atendidos conforme, ou muitas vezes, os nossos caprichos. Nós temos que entender isso. Agora, se nós estamos fazendo pedidos a Deus, nós não estamos aí querendo sobrepor à vontade, aos planos de Deus, a nossa vontade e os nossos planos, mas que as nossas vontades e os nossos planos estão, né, já coerentes com aquilo que o próprio Emmanuel coloca para nós aqui, né, que nós vamos nos tornar melhores para nós e para os outros, que nós vamos, de uma certa forma, sermos mais úteis nas obras de Deus, nas obras do nosso Pai, automaticamente nós podemos ficar tranquilos que nós seremos atendidos sim. Porque para todo pedido existe sim uma solução. Mas nós precisamos, né, como o Emmanuel cita aqui, né, um pedido de um aluno para um professor, ele é analisado pelo professor, e se esse pedido desse aluno for atrapalhar toda a sala de aula, o professor não pode atender conforme ele quer. Um trabalhador que faz um pedido para o seu patrão, esse pedido é analisado pelo seu patrão, mas que para atender o seu empregado, o patrão às vezes sacrifica toda a sua empresa, ele não pode então atender, né, esse pedido desse empregado, colocando aí em prejuízo toda a empresa. Da mesma forma também, nós devemos entender bem que nós vamos fazer sim os nossos pedidos para Deus. E que Deus vai, através da providência divina, dos seus anjos protetores, aqueles que estão sempre conosco, vão analisar os nossos pedidos. Vão passar por uma sessão, né, por análise. E será ali analisado o nosso pedido de forma que o nosso pedido vai atrapalhar, né, o bom funcionamento da obra de Deus, vai atrapalhar ou vai prejudicar o bom funcionamento ou algum pedaço da humanidade, o nosso pedido para Deus vai fazer ou vai causar prejuízo para outras pessoas, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. O nosso pedido para Deus vai causar um prejuízo, às vezes, para os nossos amigos, para os nossos colegas? Ou será que vai beneficiar a muitos? Então, é sempre analisado pela providência divina cada pedidinho nosso. E se nesses pedidos forem considerados, ou colocarmos aí, uma coerência, aonde o que nós estamos pedindo a Deus, está conforme algo que possa beneficiar a nós, beneficiar aos outros e beneficiar a obra de Deus, ou seja, a humanidade inteira, o nosso trabalho, o nosso lar, a nossa relação de amizade, o centro aonde nós frequentamos, a casa de assistência que nós trabalhamos, se for beneficiar, sem sombra de dúvida nenhuma, nós podemos, como nós temos o costume de dizer, dormir sossegados, sim, que nós vamos ser atendidos pela providência divina. Repetindo assim, aqui, né? Quando é que um pai dá para um filho uma pedra,
quando este filho lhe pede um pão? Agora, nós precisamos, né, de ter coerência, nós precisamos de ter calma, lucidez, sabedoria e inteligência ao fazermos os nossos pedidos para Deus, considerando todas essas regrinhas, vamos dizer assim, essas regras que trazem para nós, né, a resposta delas, né, quando nós fazemos essas perguntas para nós mesmos, se o que nós estamos pedindo vai ser bom para nós, se vai ser bom para os outros, ou se vai ser bom para a obra do nosso Pai, para a nossa comunidade. Se elas, né, trouxerem ali uma resposta de sim, nós podemos ficar sossegados. Que Deus, esse nosso Pai bondoso, misericordioso, nosso Mestre Jesus, através da espiritualidade, vai nos atender com certeza. E tenhamos assim, né, ao sabermos fazer os nossos pedidos para Deus, tenhamos a confiança e a paz dentro do nosso coração, a paz dentro da nossa mente e o nosso equilíbrio emocional, sabendo que Deus cuida de cada um de nós. Continuemos sempre analisando e pensando e refletindo essas mensagens que esses benfeitores nos trazem, para que nós possamos viver um pouquinho melhor e um pouco mais em paz, aumentando cada vez mais essa nossa intimidade com o nosso Pai. Fiquemos todos nós com Deus e que Jesus nos abençoe a todos.